bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de conjuntos em banco de dados. Então, nós vamos ver a operação de conjuntos, union ou union all, intersect, except ou minus. Alguma semelhança com aritmética? Sim, banco de dados é todo ele praticamente linguagem algébrica. Então vamos lá. A sintaxe básica destes comandos, de qualquer um deles, é, bom, como eu falei para vocês, lembrando que nós estamos vendo operações de conjuntos, certo? Vocês lembram união, intersecção, em matemática, em álgebra? É isso mesmo. Então, nós tínhamos dois conjuntos unidos, nós formávamos um novo conjunto com todos aqueles elementos, certo? É a mesma coisa em banco de dados. Mas quais os conjuntos? Quais os conjuntos que estamos falando? Nós estamos falando daqueles conjuntos que nós geramos através do nosso famoso select. Ele mesmo. Nós estávamos, então, em consultas avançadas. Fazíamos um select, uma porção de campos, from, uma determinada tabela que a gente unia duas, três tabelas com joins. Então, isso trazia um resultado com apenas um conjunto de dados. Agora, nós podemos fazer dois selects e fazer essa operação de conjuntos. Então, nós teremos uma sintaxe bem desta forma aqui. Primeiro, nós podemos ter aqui um select, nome, endereço, from, uma tabela, uma junção de tabelas, where, nós podemos ter uma consulta como vocês já estavam acostumados, só que não fechamos aqui, ela não tem ponto e vírgula aqui, não tem. Ela somente vai ter ponto e vírgula aqui, porque são duas operações. Teremos duas operações, dois conjuntos gerando através de um select. Aí eu vou utilizar a operação de conjunto, ou union, ou intersect, e um outro select. Só que é fácil? Muito fácil. Mas precisa prestar atenção a três itens muito importantes. Primeiro, mesmo número de campos. Aqui, ó. Mesmo número de campos. Exatamente, eu preciso unir em vai ser gerada um novo conjunto de dados. Logo, se na primeira consulta, eu tiver selecionado nome, endereço, telefone, na segunda consulta, para que eu possa fazer essa comparação de conjuntos, eu preciso ter a mesma ordem, o mesmo número de campos de saída, os mesmos tipos de dados e também, como eu já falei, devem estar na mesma ordem. Vamos para os exemplos que a gente compreende melhor. Aqui é só para vocês identificarem e relembrarem as operações de conjuntos, que serão formados através de queries, ou as nossas consultas, os nossos selects. Então, aqui eu tenho um select com 3 campos, ou com um campo, não interessa. E aqui eu tenho outro select com o mesmo número de campos, na mesma ordem e o mesmo tipo de dado, certo? Quando eu faço um union, eu vou gerar um grande conjunto com todos esses dados, vou unir, certo? E sem repetição. Se eu tiver um x aqui e tiver um x aqui, o resultado da operação será apenas um dos x, ele não vai repetir. Diferente do union all, que vai unir tudo, repetindo todos os dados,
certo? Se eu tenho aqui se eu tenho aqui 1, 2, 3, vamos supor né? Eu vou fazer um select identificador de usuário, por exemplo, né? E aqui eu também tenho o 2, o 3. Se fosse o union, me traria somente 1, 2 e 3. Ele identificaria os iguais e não faz a repetição. Mas o union all me traz todos, inclusive os repetidos. O intersect é a nossa intersecção. Ele vai fazer o quê? Trazer somente os repetidos. Não traz todos, somente a área em comum, as duas consultas, aquelas linhas que são em comum. E o except, ele vai trazer somente o que tem na primeira query. Ele vai diminuir, ele não vai trazer os dados da segunda query e nem os dados que são em comum. Só para nós relembrarmos as operações, os conjuntos algébricos. Então vamos para os exemplos de union e union all. Vamos supor que nós temos, então, um banco de dados onde temos duas tabelas, T1 e T2. E aí, no primeiro conjunto, eu tenho os dados 1, 2 e 3. No segundo conjunto, eu tenho 2, 3 de 4. Quando eu faço T1, union, T2, quais os resultados que vão me trazer? O 1, o 2, mas não repete, ele somente traz um deles. O 3 também não repete. E o 4, ele vai unir todos esses elementos. Mas, ao invés de repetir, ele vai manter, né, se tiver 3 vezes, ou aqui tiver 4 vezes o número 2, ele não vai trazer essas repetições. Certo? Então, eu já falei para vocês a observação dos operadores de conjuntos. Então, tem que ter o mesmo número de colunas. Isso a gente vai na prática também, vou incomodar vocês. Mesmo número de colunas, mesmo tipo de dados. E cada coluna precisa estar na mesma ordem, porque senão não vai conseguir gerar a tabela final, conjunto resultado. A sintaxe, então, do union, eu mostrei para vocês a sintaxe geral, vai ser dessa forma. Eu vou ter select, aqui os nomes dos campos, from, tabela 1, posso ter um where também, posso ter um filtro, não tem problema. Vou fazer o union, notem, não botei o ponto e vírgula, com o segundo conjunto. Então, aqui é o primeiro conjunto, e aqui eu tenho o segundo conjunto. Posso fazer mais um union, professora? Pode fazer mais um union. Tem limite? Não tem limite. Olha que linda a minha letra. Não tem limite, a gente pode fazer vários. Só que aí, claro, no último conjunto é que a gente fecha, então, essa nossa grande mistureba de dados, tá? Aqui o exemplo, então, dessa, né, que eu já tinha comentado com vocês. Vamos para um exemplo, então, em um banco de dados de uma empresa, né, que vocês, inclusive, acredito que já tenham esse banco de dados. Então, eu tenho aqui uma tabela cliente, onde eu vou ter vários dados, né, vários dados, mas eu quero fazer uma campanha publicitária, eu quero o nome de todas as pessoas que sejam clientes, que sejam fornecedores. Então, eu vou verificar as minhas tabelas, que eu tenho esse cadastro, para unir, fazer toda uma campanha de marketing e enviar algum cartão, alguma publicidade para esses usuários. O que nós vamos fazer? Então, a gente pode fazer uma operação de união para formar uma única tabela com esses dados, somente os dados que eu preciso para a minha campanha publicitária. Então, eu vou selecionar, por exemplo, se eu quiser selecionar o identificador, ok.
Vou selecionar o nome do cliente. Da onde? Da tabela cliente. Unido com, aí eu preciso, né, dos mesmos, aqui eu tenho um campo, 2 campos, preciso da mesma equivalência. Um campo, 2 campos, eles precisam ser o mesmo tipo de dado e estar em ordem. Eu não posso colocar o nome do cliente, o nome do fornecedor aqui na primeira posição, porque não tem equivalência com o tipo de dado do identificador, tá bem? Nome do fornecedor da tabela fornecedor. Então, o que nós teremos? Qual o resultado dessa minha super query? Operações de conjuntos. É a formação dessa nova tabela. E notem que eu incluí mais um campo para identificar quais foram os clientes inseridos e quais foram os fornecedores. E eu posso, inclusive, colocar uma string dizendo, né, como tipo, ó, aqui não é um campo específico, eu estou inserindo na força bruta. Quando vem dessa tabela, eu vou escrever cliente. Quando vem da tabela fornecedor, eu vou escrever fornecedor. Só para ficar bem claro aqui. Então, da tabela cliente veio a Ana, veio o Lucas e ainda veio essa coluna que eu adicionei, nas duas, obviamente, mas aqui identificando de qual tabela ela veio. Isso aqui nós, como programadores, fazemos. Tá? E aí aqui vem, então, os da tabela fornecedor. É muito legal, né? Bem legal, bem útil este comando. O union all é a mesma coisa? É a mesma coisa, vai unir, é um operador de união, só que ele acrescenta tudo. Não faz uma verificação se eu tenho os mesmos nomes, a equivalência exatamente igual do mesmo grupo, do mesmo conjunto. Para o segundo conjunto, ele vai inserir todos. 1, 2, 3, 2, 3, 4, todinhos estes aqui da tabela 1 com todos da tabela 2. Não vai identificar as equivalências e deixar apenas um. Certo? Vamos ver como é que fica no exemplo. Então, no exemplo all, vamos supor que eu tenha um registro aqui Mariana e eu também, ela é a cliente, também tem um cadastro de fornecedor. O que vou ter? Vou ter uma Mariana da tabela cliente, aqui fica diferente porque eu inseri esse campo, né, para mostrar quem era o cliente e quem era o fornecedor. Então, a Mariana aparece 2 vezes. Já não apareceria se fosse no union. Vamos para a prática?